Eu acho que uma coisa que a gente tem que ter muito claro é que o Trump é um líder totalitário. O que a gente está vendo nos Estados Unidos é um país democrático caminhando para um país totalitário. Né? As democracias morrem assim ultimamente. Elas se tornam. O totalitarismo entra pela democracia e não sai mais do poder porque se transforma em totalitário. E aí, mais 70 decretos que ele assinou ontem deixou isso muito claro. A gente tem que ficar preocupado com o Trump, não por causa do Trump especificamente, mas porque o Trump é um líder político da extrema-direita global. Né? A gente tem uma ascensão de uma nova extrema-direita internacional muito forte. A gente tem o Milley aqui na América Latina, a gente tem o Bukele, a gente tem na Europa o Partido da Alemanha, que está vindo muito forte nas eleições parlamentares de lá. A gente tem a extrema-direita no mundo todo crescendo e é um movimento internacional extremamente organizado. Que tem uma Big Tech, por exemplo, que é o X. O X é uma Big Tech da extrema-direita. Então a gente tem que sim ficar com os dois olhos bem abertos e os muros levantados, porque a gente tem que parar também de não é que a gente tenha que reagir, mas a gente tem que ficar atento. A gente não pode subestimar essa extrema direita, como o Trump foi subestimado na própria eleição presidencial. As pessoas diziam que ele não ia ganhar, né? Que os Estados Unidos não ia cometer esse erro de novo e ele ganhou. Então, ele é uma figura emblemática, ele está com a maior potência bélica do mundo, ele é uma pessoa que quer deixar um legado, e o legado dele é um governo onde os Estados Unidos se transformaria o maioral do mundo, em todos os sentidos. E para isso ele vai passar por cima de todos os países. E uma coisa que está me chamando a atenção é que ele está desfazendo a ordem mundial pós-Segunda Guerra Mundial. Então, se ele desfaz essa ordem, a gente volta por um período que a gente chama, nas relações internacionais, de anarquia internacional. O que é anarquia internacional? Cada país faz o que bem entende. Não existe mais relações. Cada estado se protege. Se for necessário atingir outro estado, se for necessário começar uma guerra, ele vai começar, porque o importante é a minha ilha, é o meu estado. E o Trump está tentando trazer isso de volta. Então, o mundo tem que se organizar para impedir que o Trump consiga fazer esse processo de divisão internacional. Porque ele quer, sim, fazer com que os países sejam subservientes aos Estados Unidos. Esse é o objetivo do Trump. Se ele vai conseguir ou não, cabe à comunidade internacional trabalhar para impedir. Porque a gente pode observar, ele está saindo de todos os grupos, mas ele não falou que vai sair da ONU. Por que ele não falou que vai sair da ONU? Porque a ONU ele tem um Conselho de Segurança com poder de veto. E lá na Carta da ONU, o Conselho de Segurança pode chamar uma intervenção militar entre os países. Ele pode criar um grande exército, né, que é o que a gente chama de exército da paz da ONU. Então, obviamente, se os Estados Unidos saem da ONU, ele sai do Conselho de Segurança, e países como China, Rússia, podem chamar um grande exército pelo Conselho de Segurança para proteger as territorialidades do Trump. Então, ele sabe muito bem onde ele está pisando, ele sabe muito bem onde retirar os Estados Unidos da ordem internacional. Então, sim, os países têm que se organizar. Inclusive, por exemplo, o Trump ontem atacou a Espanha, do nada. Né? Chamou os países, deu a entender que os países do BRICS são todos países comunistas e perigosos. Então, ele estava fazendo uma narrativa perigosa e o mundo tem que ficar atento. A gente tem que parar de subestimar o inimigo. E vai ter uma intervenção dessa extrema-direita no Brasil? Claro, mas não porque o Trump é amigo do Bolsonaro, porque o Trump não é amigo do Bolsonaro. O Trump ele é amigo de qualquer pessoa que vai representar a extrema-direita muito forte. Então, se aparecer um candidato em 2026 com muito mais potência que a família Bolsonaro, o Trump vai apoiar esse candidato, porque o objetivo dele é de poder da extrema-direita e não ligado a uma pessoa.